Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à segunda noite do 12º Encontro Jurídico da Faculdade Católica Dom Orione, Direito, Educação e Arte. A organização do 12º Encontro Jurídico agradece aos órgãos e empresas parceiras do evento que acreditam no projeto do curso de Direito da Faculdade Católica Dom Orione. São elas: Escola Superior de Advocacia do Tocantins, ESA, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Tocantins, OLIT Observatório, Instituto Júlio César Sanches, O Boticário, Editora Ímpetus, Deif Amore Mecap, CNA, Fraudinês Fiomari, Revemar Motocenter, Trevisan Corretora de Seguros, Red Music Studio, Mirante Arte Troféus Personalizados, MD Motores Distribuidora, Roseli Alcântara Cerimonial, Artista Plástico Luiz Aparecido, Projeto Poesia no Vidro, Professor José Hilário Rodrigues e Professor Rainer Andrade Marques. Para mediar a primeira palestra da noite, convidamos o senhor José Hilário Rodrigues, professor do curso de Direito da Faculdade Católica Dom Orione. O mediador fará a leitura breve do currículo do palestrante. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa que vai ser uma palestra brilhante. Me sinto honrado pelo convite feito pelo nosso coordenador, Dr. Daniel Cervantes, para mediar essa palestra de tão ilustre professor. Passo a ler um breve currículo do nosso palestrante. Professor especialista Eduardo Garcia Carrion. Possui graduação em Administração pela Faculdade Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, em 1987, e graduação em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, em 1996. Atualmente, é diretor do Instituto Valentim Carrion e professor das Faculdades Integradas Padre Albino. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Advoga desde 1996, especializado em Advocacia de Segunda Instância nos Tribunais Regionais. Possui vasta experiência no Direito do Trabalho, com 7 livros publicados e as diversas orientações e supervisões a trabalhos de conclusão de curso de graduação o tornou especialista e referência, escritor e palestrante. Desde o ano de 2000, após o falecimento do seu pai, o professor Eduardo Garcia Carrion é quem faz a atualização da CLT, comentários à consolidação das leis do trabalho, de Valentim Carrion, atualizada pelo professor Eduardo. Ele nos trouxe gentilmente uma edição atualizada que já está na 22ª edição, que será sorteada ao final da sua palestra. Muito obrigado. A palestra, que tem como tema Reforma Trabalhista, aspectos positivos e negativos e seus reflexos para a advocacia, será proferida pelo professor Eduardo Garcia Carrion. Peço a todos que o recebam com palmas. Boa noite a todos. É um prazer estar na Faculdade Católica Dom Orione, a convite do Dr. Daniel. Fico feliz de ser uma faculdade católica pela qualidade de ensino que a gente vê nas escolas católicas, mesmo fora daqui. Como eu disse, na Faculdade Claretiano, que eu conheço mais, que é próximo de Ribeirão, a qualidade da escola em si é muito maior que as demais e o convívio entre os alunos é muito mais feliz.
Eu agradeço novamente o convite do Dr. Daniel e é uma honra estar aqui falando para vocês. Como ele disse, esse livro já está na 42ª edição. Eu convivo com o direito do trabalho, porque eu brinco desde o dia que eu nasci. Meu pai, que fez esse livro, ele prestou concurso no dia que eu nasci. E ele dizia que foi a melhor nota que ele tirou na prova. Ele passou em primeiro lugar no concurso para juiz do trabalho na 2ª região. Então, falar de direito do trabalho para mim é um prazer, é algo que está no meu contexto, na minha vida. Ela está colocando o site, vai colocar o site aí, que eu mantenho, e que ele é basicamente sobre direito do trabalho, e nós temos a CLT, já está no site, esta atualizada, e ela vai me ajudar porque são vários artigos, e fica difícil a gente comentar todos de cabeça. Então ela vai me ajudar, ela coloca o artigo aí para a gente ir trabalhando junto. Voltando à reforma trabalhista, essa reforma não foi a reforma sonhada por todos. Não foi uma reforma que teve consulta geral. Foi uma reforma feita por alguns. Mas, como dizia até o próprio ministro Sussequinde, que foi quem escreveu a CLT, ele dizia que toda reforma é bem-vinda. Então eu acho que essa reforma é positiva, na sua maior parte foi muito bem colocada, tem seus defeitos, claro que tem, mas no contexto geral ela é muito positiva. E eu quero fazer um pequeno alerta, porque essa reforma foi feita por uma lei e por uma medida provisória. A lei foi aprovada como devia, tudo correto. Só que a medida provisória perdeu vigência recentemente. Então nós estamos numa situação, será que a medida provisória vale ou não vale? Juridicamente ela não vale. Mas, por outro lado, também ela modificou alguns pontos da reforma trabalhista, que eu acho que, vamos dizer que nós não consigamos aprovar a medida provisória. A reforma em si, pela lei, vai continuar positiva e vai ter os seus pontos que eram conflitantes na Justiça do Trabalho, que ela tentou clarear. Então, voltando ao tema, eu vou falar um pouquinho, vou falar de alguns artigos que me chamaram a atenção e que foram esclarecidas com a lei. Vamos esquecer um pouquinho a medida provisória, porque a gente não sabe o que vai acontecer, certo? Então, a gente fala um assunto que é o grupo econômico. A Justiça ou o Direito do Trabalho aceitava que grupo econômico bastava ter o mesmo administrador, ou seja, eu tenho duas empresas, mesmo que elas fossem independentes, eu tendo um mesmo administrador, ela seria um grupo econômico. Isso causava muita polêmica. Veio a lei nova na reforma trabalhista e disse que ela tem que ter identidade de sócios, tem que ter o mesmo interesse. E a parte que acho importante é que tem que ter uma atuação conjunta das empresas. Ou seja, elas não podem ser empresas totalmente diferenciadas. Quer dizer, eu sou sócio de uma empresa de um restaurante em Araguaína e sou sócio de um posto de gasolina em Ribeirão Preto. Não significa que é o mesmo grupo econômico. São empresas que têm interesses diferentes. Então, cada uma para no seu momento. Antigamente se permitia o quê? Olha, o rapaz do restaurante aqui de Araguaína podia entrar com uma ação trabalhista em Ribeirão Preto porque o posto era meu. Então, isso veio a lei e disse, não, elas têm que ter um interesse comum, um caminho comum, certo? Isso foi uma mudança. Outro artigo que se mudou, o artigo 4º, ele é interessante também porque nós que trabalhamos no direito do trabalho, até eu dou meu próprio exemplo, que eu fui síndico no prédio que eu morava em Ribeirão Preto por 4 anos. E nós tínhamos as faxineiras, eram contratadas 3 faxineiras. E o horário delas entrar para trabalhar era 7 horas da manhã, só que elas chegavam às 6h30.
E elas entravam no prédio. Entravam no prédio, ficavam ou na salinha de almoço que tinha no prédio, ficavam por ali. E o que acontecia? Para elas tinham começado a trabalhar às 6h30. Só que o horário dela era às 7h, né? Aí começou aquela história, eu falei, não pode deixar elas entrar. Eu falei, doutor, mas está chovendo, deixa as moças entrarem. O doutor, elas chegam às vezes tão cedo aí, que está meio escuro, elas não gostam de ficar na rua, deixa elas entrarem. Aí fomos deixando elas entrarem. Aí o que aconteceu? A primeira que saiu entrou pedindo hora extra, que ela começava a trabalhar às 6h30 da manhã. E aí? O que eu vou falar? Baixei a ordem, é proibido entrar antes do horário. Não tem é rua. Aí você fala, nossa, mas você é um mau caráter. Não, eu estou tentando me resguardar da maldade delas, porque ela vai entrar com a ação, não sou eu. E ela sabe que ela não começou a trabalhar. Mas ela pegou o saco que estava no meio e levou lá. Mas faça isso às 7 horas. Então veio essa mudança no artigo 4º, que permite o perigo, por livre vontade do empregado, ele assume alguns riscos. E eles dão algum exemplo: prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal. Então eu pergunto para vocês, um empregado que vem trabalhar na minha empresa, ele precisa fazer higiene pessoal dentro da minha empresa ou pode vir pronto de casa? Então são esses fatos que a lei veio clarear, olha, nessas situações não cabe hora extra. Também achei interessante. O artigo 10A, que ele mudou, que é aquele famoso sócio que sai da empresa. Então eu vendo a minha parte da empresa para o professor Premier. O que eu faço? Vou para a praia. Esqueço a empresa? Não. Por quê? Toda ação trabalhista que estiver na minha empresa, com o risco do Premier me ligar, esse empregado é problema seu. E não é bem assim. Eu passei a empresa para ele com todos os problemas que ela tinha. Ele que assume o risco. Então veio ali e falou assim, bom, se o Premier não pagar, que ele é o dono da empresa agora, paga você. Então veio esta regra: primeiro paga a empresa, segundo paga o Premier e terceiro pago eu, desde que o contrato tenha terminado até 2 anos. A partir de 2 anos que eu sair da empresa, esquece, aí não é mais problema meu. Claro que se houver fraude é outra história, nós estamos falando no correto, no certo. Outro assunto que era muito polêmico na Justiça do Trabalho, não sei se vocês sabem, é a prescrição intercorrente. É a discussão se essa cabe ou não. O que é prescrição intercorrente? É eu ficar parado, eu não me mexer. Então, passa um longo período e eu não fiz nada para aquele processo. Então se aplica a prescrição intercorrente. Isso mudou um pouco na Justiça do Trabalho, que diz: cabe essa prescrição se eu for mandado fazer alguma coisa e não o fizer. Mas professor, eu estou com uma ação trabalhista, estou procurando bens do sócio e não acho bens nenhum. Não consigo achar bem do empregador. Isso quer dizer prescrição intercorrente? Não. Teu processo fica parado na Justiça do Trabalho. Fiquei sabendo que ele comprou um carro. Pumba, posso ir lá, ativar o processo e mandar penhorar o carro. Aí não existe prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente existe quando eu não fizer nada, tinha que ser feito. Essa é a prescrição. A famosa jornada 12/36. Hoje, eu não sei o que acontece aqui em Araguaína, mas em Ribeirão Preto é muito comum. Porteiros de prédios, enfermeiros, faxineiros, todos trabalham 12/36. Você fala, professor, mas é uma jornada pior? É muito pior. E é pior ainda, porque ele trabalha 12 no meu prédio como porteiro, e no dia seguinte ele trabalha 12 no outro como porteiro, e no outro 12. Quer dizer, esse homem não descansa nunca. Enfermeiro, então, vai no hospital qualquer um em Ribeirão Preto, vai no da Unimed, no Hospital São Paulo, qualquer um, pergunta para o enfermeiro, acabei de chegar da USP,
Acabei de chegar do Hospital das Clínicas, que está numa jornada lá, 12 por 36. Mas independente disso, qual que é a ideia da jornada? Que você vai trabalhar 12 horas e folgar 36, né? É totalmente usada essa jornada em todos os lugares. A lei diz que pode, agora. A jurisprudência, os tribunais já aceitavam. E agora a lei diz que pode. A medida provisória veio e disse que nos órgãos da saúde, que para mim é o mais perigoso, não se necessitava acordo. Bastava para eles começar a trabalhar, podia ser acordo individual. Agora ela caiu, então tem que existir um acordo por escrito da jornada 12 por 36. É o que a lei fala. Senhores, surge outro trabalho que é um trabalho moderno, que é o teletrabalho. Ou seja, aquele trabalho que você usa fora de casa. Por exemplo, esse nosso site pode ser atualizado de qualquer lugar. Não precisa estar no meu escritório para atualizar esse nosso site. Então, isso, meu funcionário pode trabalhar, meu empregado pode trabalhar como teletrabalho? Pode. Ele pode fazer em qualquer lugar? Pode. Em qualquer horário? Pode. Então, o que significa? Ele vai usar um meio digital para acessar o seu trabalho. Isso é permitido por a lei? É. Aqui, ou seja, o empregado não tem a obrigação de vir à empresa. Nós já temos na faculdade, várias faculdades, ensino à distância. Você faz e assiste aula da sua casa. Claro que você é aluno, não é empregado, mas a ideia é essa, né? Aqui tem um pequeno problema. Por quê? A lei permite que o empregador, de uma hora para outra, te fale: olha, agora você vai ter que trabalhar aqui. Eu acho essa perigoso. Por quê? Porque eu concordei em fazer um teletrabalho, porque eu não teria horário para trabalhar. Eu posso levar meus filhos nas escolas, eu posso me dedicar a outras coisas no horário normal e fazer meu trabalho em casa. Então, quando a lei diz: olha, o empregador pode te chamar de volta, eu acho perigoso. A lei permite, mas volto a falar, você está, entre aspas, abusando do seu empregado. No meu entender, a lei diz que pode. Senhores, o artigo 223, né, que era o famoso, entre aspas, dano moral da Justiça do Trabalho. Ele não tinha artigos na nossa lei, e hoje ele veio no artigo 223. O que significa extrapatrimonial? Dano extrapatrimonial. É aquele dano que a gente não tem medida. O que eu quero dizer com isso? Você vem e quebra um vidro da escola, eu vou lá no vidraceiro e falo: olha, o vidro custa tanto, você tem que pagar a reforma. Acabou. Agora, como é que você mede a ofensa que o empregado recebe, seja física, seja verbal? Como é que você mede o assédio que uma pessoa sofre? Não precisa ser o assédio sexual, pode ser o assédio moral. Então, é nessa ideia, é esse patrimônio, o patrimônio da pessoa. Ou seja, o que é importante para mim o meu nome? O que é importante para mim o meu corpo físico? Então, se eu me machuco, existe um dano moral, um dano extrapatrimonial. Então, a ideia é esse, é um dano que não tem medida. Aqui teve um grande problema com a mudança da lei. A lei diz o quê? Que o dano extrapatrimonial vai ser calculado sobre o salário contratual. Ou seja, se eu ofender o doutor Daniel, que recebe mais de 100 mil reais na empresa aqui como professor, imagina a indenização que a escola vai ter que pagar para ele. É sobre o salário dele, 100 mil reais por mês. Qual conta é essa? Agora, se eu ofendo o professor Premier, que já não tem a mesma sorte, que ganha só R$ 1.500, por que o dele vai ser sobre 1.500 e do doutor Daniel vai ser sobre 100 mil? Quer dizer que o Daniel vale mais que o Premier? Então, essa conta veio a medida provisória e falou: não, está certo, não pode parar com isso. Até a vida. Se acontece algum problema com a vida do Dr. Daniel na escola, é sobre 100 mil. Se acontece sobre o Premier na escola, é sobre 1.500. Quer dizer, as vidas têm valores diferentes? Não pode.
Aí veio a medida provisória, que hoje está voando, ninguém sabe o que vai acontecer, e disse, não, é sobre o salário, o maior salário do regime da Previdência Social. Então todo mundo, qual que é o maior salário? Vamos dizer, eu não tenho certo o seu valor, R$5.000. É R$5.000 para o Premier, R$5.000 para o Dr. Daniel. Não interessa a função deles. Então isso, a medida provisória tinha acertado. Eu acho que isso foi um passo importante na lei, porque o juiz do trabalho ficava meio perdido na indenização. Então a lei veio e deu, olha, se for uma ofensa grande, é tanto, se for uma ofensa menor, é tanto. Ela tentou balizar esses valores, mas volto a dizer, a medida provisória está voando, não sei o que vai acontecer. Diz o nosso governo federal que vai tentar, por via decreto, por outras vias, voltar à medida provisória. Não tem nada certo ainda. Quer dizer que hoje, teoricamente, é pelo salário. Vai dar muita briga. Senhores, outra situação interessante, que eu acho que nós, todos que trabalhamos, nos interessa, que é o trabalho intermitente. Nosso Brasil sempre teve a cultura de que é muito caro contratar um empregado, principalmente na hora que você quer mandar ele embora. Ele é quase um casamento. Por quê? Porque você tem que pagar sobre a indenização, sobre o fundo de garantia. Então você tem um montante muito alto para ser pago. Então na hora de você mandar o empregado embora, você pensa, mas o aviso prévio, a pessoa trabalha uma semana para você, você tem que pagar um aviso prévio de 30 dias para mandar ele embora. Então tem uma série de dificuldades. Nós temos o contrato a prazo. Em certas situações eu posso usar o contrato a prazo. O que é o contrato a prazo? Começa e fim. Um exemplo clássico é de uma obra. Olha, eu vou ter uma obra que vai durar 6 meses. Posso contratar uma pessoa para isso? Posso. O Natal. Eu vou precisar de empregados no comércio no Natal, para trabalhar naquelas 2, 3 semanas. Posso? Pode. Aí veio esse novo contrato, que é o contrato intermitente. O contrato intermitente é o contrato que eu posso fazer por horas, né? Um exemplo da faculdade aqui, eu poderia contratar um professor para dar uma aula no mês. Então, eu contrato o professor, ele vem aqui dar uma aula, vai embora, tchau. Eu vou pagar 1 hora a aula para ele, com todos os seus encargos. Sou obrigado a pagar o INSS, sou obrigado a pagar o fundo de garantia, vou pagar férias proporcionais, tudo igual ao outro, tudo igual ao outro. Só qual é a vantagem? Ele vem, fica 1 hora e vai embora. Agora, você já pensou se a moda pega, e o doutor Daniel, que é coordenador de direito, começa a contratar professores para dar aula de 4 meses? Pode, pode. Ele contrata, vamos dizer, me chama a mim e fala, Carrion, você vai ficar 4 meses dando aula na faculdade de Direito do Trabalho lá na Dom Orione por 4 meses. Acabou os 4 meses, obrigado, obrigado. Pode, pode. Né? A lei permite. Neste caso aqui, também houve uma mudança com a medida provisória. Ela dizia o quê? Olha, você pode terminar o contrato? Não é que termina o contrato foi feito mês, por uma semana. Se passar 1 ano e eu não chamar mais esse empregado, eu sou obrigado a pagar os 40% sobre aquela semana. Estava na medida provisória, não está na lei. A lei diz, eu contrato por 1 semana, 10 dias, 1 hora, meio-dia. Pode, pode. E na hora que acabar? Acabou. Acabou. Eu vou pagar férias proporcionais, o fundo de garantia e o INSS. Acabou, acabou. Em qualquer situação, seja produto fim da empresa, seja terceirizado, o que for. Posso? Posso. A lei está dizendo isso. Hoje, então, nós não temos mais a indenização dos 40% que a lei dava. Não sei o que vai acontecer. Senhores, outra situação que apavora um pouco nós, advogados trabalhistas. A petição inicial do direito do trabalho não era nem exigido o valor da causa. Se colocava o valor da causa para facilitar o trabalho, mas
na lei não diz que é obrigatório, a gente usava o processo civil. Outra coisa que era interessante e dificultoso na Justiça do Trabalho, eu podia fazer qualquer pedido, né? Eu não tinha punição. Então a pessoa vinha, o cliente vinha no escritório e falava, olha, eu quero entrar contra a minha empresa para receber horas extras. Mas só horas extras? Não, vamos pedir férias. Não, eles já pagaram. Não, vamos pedir adicional de insalubridade. Não, mas eu trabalho num lugar salubre. Não tem problema, a gente pede. Vai pedindo, vai pedindo. Na época que eu dava aula em São Carlos, nós fomos a juíza trouxe uma petição que a pessoa pedia adicional noturno, mas falava que o cara só trabalhava de dia. E estava nos pedidos adicional noturno. Então, era uma loucura. Tinha muito advogado que se aproveitava dessa bagunça, entre aspas, e pedia qualquer coisa. Aí, nessa mudança, eu achei coerente. Ela diz, faça os seus pedidos, mas faça primeiro, com valores. Ou seja, você tem que determinar valor. Gente, não significa, se eu coloquei lá que eu quero 40 mil reais de horas extras, o juiz considerar que tem mais horas extras ou menos, ele vai me pagar ou 40 ou nada. Não, não é isso. É que está dando dicofonia, né? Desculpa. Então, na petição inicial, não era obrigatório que você fizesse detalhamento dos pedidos e colocasse valor. Agora tem que colocar. E você tem que dar um valor da causa coerente com os seus pedidos. Então, mudou alguma coisa? Não, mudou nada. Nós estamos voltando, o direito civil já fazia isso. Ah, mas eu sou obrigado a ter aqueles valores? Não, mas você tem que ter uma coerência com a tua petição inicial, né? Com os fundamentos, com o pedido, etc. Tem que ter uma coerência. Então, isso foi um fato positivo, muito positivo. Não acho que isso seja uma coisa errada que a lei fez, acho positivo. Aí, consequência disso, nós temos os honorários advocatícios. Antigamente, antes da lei, não se cobrava honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, ou seja, não existia honorários de sucumbência. Vocês sabem que quando eu tenho uma ação, eu ganho a ação, o juiz condena em honorários sucumbenciais, né? E esse honorário vai para o advogado. Na Justiça do Trabalho não poderia fazer isso, agora pode. Mas aí surgiu um outro problema. Por quê? Porque se eu faço 10 pedidos, e vamos dizer que eu sou vencedor em 4, ou seja, perdi 6, então vamos falar aqui de valores. O juiz pode me condenar a pagar honorários de sucumbência para a parte contrária dos 6 pedidos que eu fiz e não ganhei. E nós já andamos vendo ações, tem uma famosa, que é a empregada entrou na Justiça do Trabalho, pediu horas extras, pediu carteira assinada, etc, etc. Só que o valor das horas extras era mais que 2/3 de toda a petição inicial. Vamos só arredondar números. Ela fez um pedido, um valor de causa de 300 mil reais. Só que 200 mil eram as horas extras. E o que aconteceu? Ela perdeu as horas extras. Então o juiz condenou ela a pagar honorários de sucumbência sobre os 200 mil. E nessa ação deu quase 60 mil reais. Então, ela viu a chance de ganhar alguma coisa, mas ela foi obrigada a pagar muito mais. Então, existe essa preocupação hoje, nós advogados, na hora que você faz um pedido sem pé nem cabeça. Por quê? Porque você pode tomar uns honorários de sucumbência sobre aqueles pedidos que você achou que tinha direito. Então, a nossa petição inicial hoje, ela tem que ficar um pouco mais coerente, um pouco mais certa, tá? Para quem já advoga há muito tempo, sabe o que é isso, né? Acabou um pouco aquela bagunça que a gente tinha na Justiça do Trabalho, que tudo era permitido. Hoje não é. Então, são qualidades, são mudanças na lei que eu sou altamente favorável.
Outra ação, outra mudança na lei é a responsabilidade processual. Nós sabemos que na Justiça do Trabalho, e mesmo na Justiça Comum, o juiz é meio receoso em condenar em litigância de má-fé. Então, é outra meio que praxe de você fazer alguns recursos que você sabe que não vai ter muita coerência, você sabe que não vai ter muito sentido e você entra com esse recurso. Aí tem um item, né, no artigo 793A que fala até dos recursos que você faz, que você sabe que não pode, que não deve. Então você pode ser condenado à litigância de má-fé por ter impetrado com recurso para ganhar tempo, né? Isso é uma situação que cada um sabe o seu risco. Por quê? Porque se você entra com um recurso desse tipo e o juiz te condena em litigância de má-fé, quem vai pagar a conta disso é seu cliente. Quando o seu cliente senta na sua mesa e conta uma história triste para você e você assume, faça ele assumir junto. Porque ele vai vir para você e vai falar assim: ah, mas o senhor é louco, foi fazer isso. Eu falo, mas o senhor não me pediu? Pedi. Eu não te avisei? Avisei. Então, reparta isso com o seu cliente. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho diz que está mudando. Outra situação que é muito comum, principalmente na minha região, na Ribeirão Preto, a região tem muita cana. E tem muita gente que vem do Maranhão, está diminuindo, Maranhão, dos estados do Nordeste, do Norte, para cortar cana na região de Ribeirão Preto, Catanduva, né? Aí o que acontece? A pessoa vem, trabalha e vai embora. Em vez de ele entrar com ação trabalhista em Ribeirão Preto, Catanduva, na nossa região, ele entra lá depois de Padre Cícero. Aí um belo dia você está lá na sua casa e recebe uma intimação que vai ter uma audiência dali 2 dias, lá em Padre Cícero. Aí você tinha que sair correndo, arrumar um advogado, correr lá em Padre Cícero, porque você não podia mandar ninguém que não fosse empregado da empresa, tinha que ter um empregado da empresa lá para responder a ação, né? O doutor Rossi, lá nosso amigo, muitas e muitas vezes foi para lá. Ele falou que ele até ajoelhava lá em Padre Cícero, rezava um pouco, depois voltava para Catanduva. Então, o que aconteceu? A lei falou: olha, exceção de incompetência. Eu posso protocolar uma exceção de competência dizendo: olha, o lugar não é Padre Cícero não, o lugar é Catanduva, porque tudo ocorreu aqui. Não preciso ir lá, basta eu peticionar. O juiz analisa, se ele achar que eu tenho razão ou não, ele já manda o processo para cá. Se ele achar que não, ele pode marcar uma audiência lá, mas me dá um prazo para eu poder ir. Então isso foi uma situação boa. Tem um outro amigo nosso lá que tem um posto de gasolina, ele teve que sair correndo para o Maranhão. Quando ele viu o valor da ação, ele falou: paga e pronto. E isso era o que acontecia, mas está errado. Os fatos ocorreram em Ribeirão Preto e não no Maranhão. Então veio a lei e deu a exceção de incompetência. Eu acho muito positivo esse fato também. Outro fato interessante é do preposto. Quem que é o preposto? Aquele que representa a empresa. Antes, a lei não falava isso, mas a jurisprudência determinou que, para você ser preposto, você tinha que ser empregado da empresa. A jurisprudência que determinou isso. Veio a lei e disse: não, senhor, pode ser qualquer um. Então eu posso mandar um advogado como preposto? Posso, só que ele atua como preposto, não como advogado. E lá no Maranhão, posso achar alguém que me represente? Posso. Preciso eu ir lá? Não. Então isso também facilitou, né? São situações positivas. Outro fato muito interessante na nova lei é a contribuição sindical. Senhores, não sou eu, vocês podem pegar a literatura. O ministro Susequinde, que eu tive o prazer de conhecer, foi quem escreveu essa lei. Ele até dizia, nas obras dele, que a gente tinha que ter liberdade sindical, né? Por quê? Porque eu posso escolher o sindicato que eu quiser, eu posso pagar para quem vai me ajudar.
Não sou obrigado, por eu ser comerciário, participar dos sindicatos comerciários. Ainda somos. E o principal fato da liberdade sindical era esse. Não existia liberdade. Sou obrigado a contribuir, mas eles não fazem nada por mim. Por que eu vou contribuir? Eu vou pagar alguém que vai me defender, né? Vou exagerar um pouco. É a mesma coisa quando eu escolho um advogado. Eu acho que aquela pessoa vai me defender, vai lutar por mim. Então, contrato. Por que eu sou obrigado a pegar um sindicato que não faz nada, que não luta pelos meus direitos, né? Na época que a gente tinha lá em Catanduva, era obrigado a contribuir para o sindicato dos professores. Era bonita a sede em São Paulo, toda de mármore, né, lá no centro. Agora, que vez que eles foram para Catanduva negociar, brigar pela gente? Então veio a lei e falou, não é obrigado mais contribuir. Ainda falta um passo a mais, que é a liberdade sindical, né? Nos Estados Unidos isso já existe há muitos anos. O que significa? Eu sou comerciário, mas quem vai me representar é a indústria dos pães, dos padeiros, é o sindicato dos padeiros. Ué, mas você é comerciário e pede os padeiros? Sim, lá tem um pessoal que luta, é organizado, faz a coisa certa. Então eu contribuo para esse sindicato. Ele vai assinar a petição dos comerciários? Vai, mas ele é fabricante de pão. Mas ele conhece daqui? Conhece. Se a gente voltar na história da Justiça do Trabalho, a gente tinha o vogal, né? Essa época é quando eu estava nascendo. O vogal o que era? Era alguém que estava ali para te ajudar. Vou exagerar um pouco. Eu não precisava de advogado, não precisava de nada, eu conversava com o vogal. Ah, mas eu sou comerciário, sim. Ah, eu sou da indústria, sim. Eu sou metalúrgico, sim. Aquele vogal que estava lá, ele te ouvia, tentava fazer um acordo com o vogal patronal para resolver a ação. Isso era assim. Aí quando entrou a ideia do sindicato, né, veio o juiz, que era indicado, o juiz classista. Ele era indicado por um sindicato. Nasceu sindicato nesse Brasil que não existia. Tinha sindicato que tinha 5 pessoas. Como ele era amigo do presidente do tribunal, nomeavam ele como juiz classista. Aí acabou o classista. E agora o sindicato perdeu a contribuição. Então a gente vai ter que começar a se mexer, mostrar serviço, para você ter que aquele empregado continue pagando contribuição. Nós estávamos discutindo isso agora há pouco, tem muitas, os tribunais estão tentando manter a contribuição, mas o TST já falou que não é obrigatória a contribuição sindical mais, paga quem quer e por que quer. Então, esses são alguns pontos que a lei mudou e mudou para ajudar, certo? Outro fato que mudou bastante em muitas situações, você pode fazer o acordo individual com o seu empregador, né? Vamos dizer, o doutor Daniel é quem representa a Dona Ione com seus professores. Eu posso fazer um acordo com ele? Claro que não, teria que fazer com recursos humanos. Mas posso falar, olha Daniel, essa semana eu dou 5 aulas, a semana que vem eu não dou nenhuma. Se for de positivo para a escola, eu posso fazer esse acordo individual com ele. Posso fazer acordo de redução de salário? Não. Individual? Não. Mas de jornada de trabalho? Posso. Então tem algumas situações que a lei deixou o acordo ser individual. A maioria dos acordos são coletivos, mas tem algumas situações que a lei deixou. Minha opinião, é perigosíssimo você fazer um acordo individual com o seu empregado, porque na hora do acordo é tudo paz. Na hora dele chegar para o juiz do trabalho e falar que o Daniel me obrigou e ninguém viu, vai acontecer. Então, eu sou totalmente contra a você fazer acordos individuais, por causa dessa situação. Tudo que você faz a cara a cara ou porta fechada, que se fala, é perigoso, porque pode vir alguma queixa depois, fui obrigado, né? Existia a contratação dos bancários, o bancário vinha ser contratado, ele era obrigado a assinar o seguro, era obrigado a assinar que ele ia fazer hora extra, tinha uma série de obrigações.
Ele estava louco para conseguir um emprego, ele assinava qualquer coisa. Depois ele tentava derrubar na Justiça do Trabalho, que ele foi forçado a assinar. Então, essas situações a gente tem que tomar muito cuidado. Não fazer acordos individuais. A lei permite em muitas situações? Permite, mas tomar cuidado. Né? Outro fato interessante, o nosso acordo de compensação. A lei mudou. Muito? Não. A lei esclareceu. Ela diz, o que é acordo de compensação? As horas extras que eu faço hoje, eu compenso não trabalhando amanhã. Eu posso passar 3 meses trabalhando 10 horas por dia? Posso. A lei permite 8 mais 2. Posso trabalhar 3 meses. Só que depois eu vou, nos próximos 3 meses, eu vou trabalhar 4 horas a menos. Meu empregador vai pagar hora extra? Não. Ele vai fazer esse tipo de acordo. Esse é um acordo que também pode ser feito individualmente, certo? Aqui diz a lei que essa compensação tem que ser em 6 meses. 6 meses. Ou seja, o que eu trabalhar mais num período, eu tenho que compensar até 6 meses posterior. Isso surgiu, acho que nos anos 95, 99, eu não me acordo, nas montadoras em São Paulo, o famoso banco de horas. Por quê? Porque na época de outubro, acho que outubro, novembro, eles praticamente não trabalham, no sentido de que chega janeiro, não tem carro para entregar. Então o que eles faziam? Eles trabalhavam mais até outubro, novembro, aí parava de trabalhar. Ficavam um tempo sem trabalhar, compensando as horas trabalhadas antes. E ficava mais barato para a empresa. Por quê? Porque a nossa lei diz que a hora extra tem que ser paga com 50%. Eu não pagava com 50%. Eu dava em dias, em horas, para esse empregado não ter que trabalhar. Então, senhores, eu estou falando de vários pontos dos artigos, tentando esclarecer de uma forma fácil, né? Mas essa lei tem vários artigos. Qual que tinha o trabalho intermitente, já falei, né? Veio na lei e quis explicar o autônomo. O que é o autônomo? O autônomo é um empregado que não está subordinado, ou seja, nós temos muito isso na advocacia. Eu contrato um advogado para trabalhar no meu escritório. Ele tem autonomia, ou seja, ele vai fazer a petição, ele vai trabalhar no horário que ele quiser, ele vai ter que cumprir as audiências, porque o juiz determinou o horário, não porque eu. Então, ele tem autonomia a trabalho. Isso significa que ele não é meu empregado, né? Já vem me puxar a orelha aqui, ó. Então, a lei tentou explicar, olha, o autônomo não pode ser só seu empregado. Aí eu falo, espera um pouco, eu tenho um escritório de advocacia, tenho um advogado que trabalha para mim, trabalha no escritório do concorrente, posso permitir isso? Não, né? Então ele vai trabalhar só para mim, sim, mas aí ele deixa de ser autônomo porque ele vai ser meu empregado? Não, ele tem liberdade de trabalho. Então era só a gente olhar o artigo 2º e o 3º. Está na hora? Senhores, eu ficaria aqui horas e horas falando de uma coisa que, como eu já disse, eu nasci ouvindo e espero morrer ouvindo. É um prazer enorme estar aqui. As opções que a gente faz na vida, como eu já disse, eu formei em administração de empresa antes do direito. E veio o direito, aconteceu na minha vida. Eu agradeço o convite do Dr. Daniel. Não sei se estive à altura da plateia e espero que tenha agradado a todos. Eu trago esse livro aqui, como ele voltou a falar, é para fazer um sorteio. Normalmente se faz ou por data de aniversário ou por coisa assim, vocês... Maria Eduarda. Ó, não tem. Agora um homem, Lucas. Isso. Quem tiver o aniversário mais próximo da data de hoje para frente,
Passou passado, quero falar para frente. Quem faz aniversário daqui para frente? Hã? É Lucas. Quando você faz aniversário? Mas tem outro lá, ó. Hã? Tem que separar lá e ele. Não. Então, quanto que é o seu aniversário? 17 de fevereiro. E já foi o seu? 26 de novembro. Ó, 26 de novembro. E o dele? Hoje? Agradecemos imensamente ao professor Eduardo Garcia Carrion pela sua brilhante explanação. Evidentemente que essas alterações no direito do trabalho vão mexer muito ainda com o nosso Poder Judiciário do Trabalho, que daqui a uns 5 anos, mais ou menos, a gente vai ter a manifestação sobre alguns pontos levantados agora nessa explanação. Ainda há uma insegurança como que vai ficar a nossa legislação trabalhista e esses pontos que estão sendo alterados. A medida provisória que regulamentava algumas coisas caiu, então nós vivemos num limbo que a gente não sabe onde vai chegar, mas se Deus quiser, daqui a uns 5 anos o TST já vai ter pacificado o entendimento e nós vamos ter uma certa tranquilidade. Tem aspectos bons, aspectos não muito bons, sindicatos não concordam, sindicatos patronais batem palmas, né? Então é um pouco do anseio da sociedade. Evidentemente que ainda não temos uma avaliação precisa sobre a extensão e a abrangência dessas alterações que vieram. Mas nós agradecemos e queremos deixar umas lembrancinhas aqui para levar lá para o estado de São Paulo. Primeiro, um certificado fornecido pela Faculdade Católica Dom Orione. Padre Eduardo Calimã. Um presentinho também aqui dos nossos parceiros. Pode falar aí, Deus Amara, quem que está patrocinando? A garrafa é do Luiz Aparecido, um colaborador nosso. É um projeto que se chama Poesia no Vidro. E do outro é do Mirante, né, que faz essas peças, né? São peças personalizadas e ele colabora conosco, né, fazendo essas peças para nós presentearmos os palestrantes. Muito obrigado, então, ao professor Eduardo. Uma salva de palmas. Muito obrigado.